nosso detetive mais peculiar, mais inusitado e mais perspicaz está de volta em um novo caso aqui agora pela Netflix. Depois do sucesso de Entre Facas e Segredos, Daniel Craig está de volta como Benoit Blanc aqui na sequência intitulada Glass Onion, uma história Knives Out. Gente, eu assisti esse filme lá no Festival de Toronto em setembro e tô me coçando para falar sobre esse filme com vocês há 3 meses. E agora eu vim aqui trazer o que eu achei dessa produção, que eu já adianto e digo pra vocês, é um dos melhores filmes da Netflix em 2022. Vem cá. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Já chega, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você sempre ser avisado toda vez que chegar um vídeo novo. E me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Esses recadinhos são super importantes para que o canal possa continuar crescendo e para que esse conteúdo não apenas chegue até você, mas chegue a mais gente também. Recadinhos dados, vamos falar sobre Glass Onion, uma história Knives Out, produção dirigida e roteirizada por Rian Johnson. O primeiro filme fez um sucesso, foi lançado em 2019 lá no Festival de Toronto também. Eu lembro que quando eu assisti esse filme foi sensacional, é aquela pegada de jogo de detetive super clássica, com uma pegada de Agatha Christie também e um humor perspicaz e bem ácido que faz com que a produção se torne divertida, eletrizante, ao mesmo tempo que traz essa mescla de pegada de detetive e até um pouquinho de espionagem, né? E a gente tem todo esse combo que funcionou super bem no primeiro filme de volta aqui em uma sequência que eu vou te contar. Parecia impossível, mas Rian Johnson conseguiu superar o seu primeiro filme. Eu falo isso de peito aberto. Pode ser que tenha gente que assista esse filme estreia só na sexta-feira, dia 23, na véspera da véspera do Natal. E talvez você não concorde comigo, mas eu vou ser bem sincera. Eu acho que ele conseguiu afinar o humor dele muito mais aqui nessa sequência, trazendo novos personagens que não apenas compensam a ausência dos anteriores, como conseguem agregar um nível de sarcasmo muito maior para a trama. E aqui a gente tem o Benoit Blanc em uma nova missão na Grécia, onde ele terá que desvendar o suposto fim de uma pessoa. Mas e aí? O que será que acontece dentro daquele cenário? A gente tá acompanhando aqui um grupo de amigos, sendo que um deles é um milionário e eles vão passar um pequeno fim de semana, se eu não me engano é mais do que um fim de semana. Eles vão passar alguns dias nesse palácio gigantesco, todo feito de vidro, e é por isso que o filme tem esse título de Glass Onion, para quem não entendeu. Nós temos um monumento que, se eu não me engano, tá no topo da estrutura da casa, que é no formato de uma cebola toda feita em vidro. E isso tudo, é claro, vocês vão entender o contexto disso quando vocês forem assistir ao filme. E ali a gente tem esse grupo de amigos peculiares, formados por Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson, e segue a lista aí de personagens. E todos eles vão conviver ao longo desse fim de semana em uma brincadeira que também é uma pegada de detetive. E todos eles vão passar essa temporada juntos ali, à medida que eles também vão participar de uma brincadeira conduzida pelo anfitrião que envolve um grande mistério. Só que o que era para ser um mistério de brincadeira vai se transformar em um crime real. E é aí que o Benoit Blanc se faz tão necessário nessa produção. E aqui a gente não apenas tem aqueles debates que a gente viu lá no primeiro filme sobre privilégios e etc, principalmente sobre a elite caucasiana norte-americana, como nós temos um toque a mais sobre arrogância, sobre soberba, sobre interesses financeiros também, um pouco daquilo que a gente viu explorado no primeiro filme, mas com um toque de acidez muito maior. Eu falei pra vocês que o sarcasmo tá muito maior nesse filme, e pelo fato da gente ter personagens que são tão mais peculiares como os da primeira produção, a gente tem uma margem pro Rian Johnson brincar em tela de forma completamente livre, e isso faz com que o filme se desenvolva num grau de leveza e de agilidade que é impressionante. Eu fiquei realmente chocada enquanto eu tava assistindo, fiquei muito feliz porque eu assisti a pré-estreia mundial de Glass Onion, então eu fui a primeira audiência do mundo a assistir esse filme e tô aqui contando pra vocês o quanto esse filme é maravilhoso. Eu me esbaldei de rir. O primeiro filme nós temos alguns momentos cômicos muito importantes e é claro que a maioria deles é liderado tanto pelo Benoit Blanc, vivido aqui pelo Daniel Craig, como também pela Ana de Armas, estou falando lá do primeiro filme. Aqui nessa sequência, o Benoit Blanc, ele conduz o humor do filme do começo ao fim. Ele é não apenas a bússola
cômica da produção, como ele também é aquele personagem que puxa o humor e o sarcasmo de todos os demais. E é incrível o quanto o próprio Rian Johnson conseguiu consagrar Daniel Craig aqui como um novo herói de ação, digamos assim. Esse filme não é um filme de ação tradicional, obviamente ela é uma produção de detetive, naquela mesma pegada de Agatha Christie, com um toque de humor que eu falei pra vocês no começo do vídeo, mas Craig consegue fazer de Benoit Blanc um novo herói do cinema, entendeu? Então ele sai da sua era de James Bond, ele pendura o seu smoking, a sua gravata borboleta, o seu relógio supersônico de James Bond, mas ele vem aqui agora para uma nova franquia que não apenas se mostra extremamente forte, poderosa e viva, como também se prova como uma futura franquia longeva. Então essa é a minha perspectiva em se tratando da franquia de Knives Out, Entre Facas e Segredos, né? Que agora tem a possibilidade de crescer em diversos outros filmes. Assim como a Agatha Christie tinha o seu próprio herói detetive, que era o Poirot, que ganhou diversos livros aí, com diversos crimes que foram desvendados por ele, Benoit Blanc também consegue se tornar esse mesmo personagem dentro das telonas. E Rian Johnson mostra mais uma vez que ele não apenas consegue entregar um filme com cacife de blockbuster, que tem tudo para fazer uma bilheteria gigantesca nos cinemas, como ele também tem cacife para soltar um filme que ao mesmo tempo atinge o público geral, consegue também ir na veia mais conceitual, mais cult, com direito a indicações na temporada de premiações. Então ele conseguiu fazer uma combinação perfeita de comédia, detetive, um pouquinho de espionagem, bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, e fez um compilado aqui numa produção que ao mesmo tempo que traz diversas referências a icônicos clássicos detetives, até mesmo aquela era mais noir dos anos 50, que a gente tinha muitos filmes de detetive, ele conseguiu canalizar, ser realmente um catalisador desse gênero que teve muito seu auge na década de 50 nas produções noir e deu uma roupagem nova, criando uma produção que seja original, com um personagem que não apenas é extremamente carismático, como é muito versátil em tela. E o Daniel Craig tá de parabéns, a forma como ele transformou o Benoit Blanc em um personagem icônico logo no seu segundo filme já mostra muito do quão talentoso o Daniel Craig é e também do quanto essa parceria Rian Johnson e Daniel Craig funciona bem demais. Glass Onions, o mistério Knives Out foi uma surpresa porque existe aquele estigma, aquele fantasma da sequência, né, gente? Quando o primeiro filme se sai muito bem e tem uma sequência confirmada, todo mundo fica com um pouco de pé atrás, porque existe a grande possibilidade da sequência não corresponder às expectativas do público. Não é o caso de Glass Onion, porque eu tenho certeza que quando você sentar para assistir na Netflix, você vai se divertir horrores, porque ele é um filme extremamente divertido, à medida que a construção do suspense, a construção do mistério é muito bem feita e os personagens coadjuvantes possuem arcos excelentes. Assim como no primeiro filme nós tínhamos diversos arcos ao redor daquela família, aqui nós temos nesse grupo de amigos pessoas que são bem caricatas, ao mesmo tempo bem peculiares e particulares, e cada uma agrega algo especial à trama. Então nós temos alguns estereótipos, nós temos reproduções de estereótipos que são aqui também críticas aos estereótipos que foram criados ao longo da história do cinema, ao mesmo tempo que Rian Johnson faz desses personagens mais caricatos uma oportunidade valiosa de fazer crítica sociocultural e também de até mesmo fazer algumas desconstruções dos seus personagens. Enquanto Benoit Blanc é esse personagem que tem aquela fala um pouco mais marcada, mais ritmada, é um personagem que também parece um pouco mais caricato, mas que toda vez que entra em cena ele brilha em tela, ele transcende a sua própria caricatura e se torna um personagem que quando a gente assiste ali, os nossos olhos estão completamente vidrados nele. Eu estou apaixonada pelo Daniel Craig nessa franquia, porque eu acho que ele não apenas conseguiu se reinventar como um ator, como ele também consegue tirar proveito de uma oportunidade dessas para se divertir.
Enquanto no James Bond ele era aquele personagem muito mais sisudo, muito mais sério, muito mais denso, aqui ele é uma mistura de seriedade, profundidade, mas também uma leveza cômica, um humor mais sarcástico, mais ácido, um humor mais sombrio, e ele faz dessa combinação um resultado excelente. O roteiro do Rian Johnson funciona muito bem aqui, a sequência de Entre Facas e Segredos é realmente um sucesso garantido. Se esse filme fosse lançado nos cinemas de forma tradicional, como o primeiro filme foi, obviamente eu iria aos cinemas novamente para assistir esse filme, porque quando eu assisti esse filme a primeira vez com a audiência lá no Festival de Toronto, eu me esbaldei tanto, eu ri tanto, eu me diverti tanto, que eu queria muito ter essa oportunidade novamente de assistir esse filme nos cinemas com meu esposo. Então eu acho que assim, foi uma cartada certeira da Netflix em trazer a franquia para dentro da sua grade de programação. E foi uma cartada certeira do Rian Johnson em transformar o Benoit Blanc num personagem só que consegue se desenvolver e se desabrochar ao longo de diversos capítulos. Então vai por mim, a terceira sequência eu acho que ela ainda não foi confirmada, mas é uma questão de tempo, é só uma questão da Netflix analisar qual vai ser o alcance do filme no top 10 ao redor do mundo, pra ela logo em seguida já confirmar, porque, gente, é inegável, quando você assiste Glass Onion, você quer mais e mais de Benoit Blanc em tela. Rian Johnson já compartilhou o seu desejo de fazer a sequência de Glass Onion, então tudo vai depender de como o filme vai se sair dentro da Netflix. Eu já aposto na confirmação de um terceiro capítulo, porque eu tenho certeza que quando o filme estrear, vocês vão adorar e vão voltar aqui pra dizer: Rafa, assisti, valeu pela dica, maravilhoso. Tô esperando você deixar esse comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações e de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram no @rafagomes e no TikTok no @rafagomes. Um beijo, um queijo, a gente se vê na próxima. Feliz Natal, meus amores. Tchau!